E aí pessoal, tudo joinha? Assis Leite aqui. E esse vídeo ele é um pouco diferente do Speed Art, onde no Speed Art eu apenas narro um pouco do que é o processo da arte que eu estou fazendo e vou conversando, falando um pouco das minhas impressões sobre esse tipo de trabalho, entre outras coisinhas. Mas esse eu vou tentar mostrar um pouco de uma forma um pouco mais didática, como é o meu processo de pintura, né? Como é o meu processo na hora de realizar um trabalho de pintura digital. E para isso eu vou utilizar o exemplo da arte do Punho de Ferro, cujo o speed art foi mostrado no vídeo anterior. Então eu vou utilizar essa arte para mostrar de uma forma bem simples como é que eu organizo o meu trabalho no Photoshop através das camadas para fazer esse tipo de arte. Vale frisar que não é uma regra, eu acho que não é um padrão a ser estabelecido. Cada artista ele vai desenvolver a forma que funciona melhor para si. Então eu vou mostrar aqui como é que eu faço a minha distribuição de camadas para chegar ao resultado dessa arte. E vou mostrar como é que eu agrupo as camadas, como é que é feita essa organização para que eu não venha me perder. Porque uma arte dessa, pelo menos eu, da maneira que eu faço, ela exige muitas camadas sobrepostas, cada uma um elemento da figura. Então eu vou mostrar aqui, como vocês podem ver, tem apenas 3 camadas aqui. Acontece que uma delas é um grupo com várias camadas reunidas. Mas antes eu vou mostrar como foi feita a questão do passo inicial para fazer essa arte. Então eu vou ocultar essa camada aqui e, como vocês podem ver, esse é o desenho inicial do Punho de Ferro que eu fiz. Ele foi o desenho que eu fiz naquele primeiro Speed Art. Inclusive eu fiz ele no Sketchbook Pro, eu não fiz no Photoshop, apenas passei para o Photoshop para dar início ao processo de pintura. Então vocês podem ver que ele está bem diferente do que ficou o resultado final da arte. Assim que eu fui ver o desenho para fazer a pintura, eu observei que não era um resultado que me contentava. Então eu vi a necessidade de fazer alguns ajustes, sobretudo no posicionamento dele e na dinâmica da cena. Eu queria dar uma sensação maior de movimento. Dessa forma como ele está sendo feito, está muito estático, muito parado. E a princípio eu ia fazer apenas ele e com um fundo preto, sei lá, um fundo escuro, apenas para determinar ele numa espécie de situação fotográfica, por assim dizer. Só que a partir do momento que eu vi essa coisa muito estática, eu quis passar uma emoção maior, então eu decidi colocar uma espécie de fundo, espécie de cenário que determinasse o personagem dentro de um certo contexto, dentro de uma cena onde uma ação seria desenvolvida. Então, a partir desse momento que eu fiz esse desenho inicial, eu decidi criar um outro desenho com ajustes na anatomia e no movimento do personagem. Então, após fazer alguns rascunhos, eu cheguei a esse resultado aqui, que é o ponto de partida para eu fazer a pintura propriamente dita. Então, vocês podem notar que eu continuei dando ênfase ao punho, só que com uma desenvoltura bem maior, uma roupagem bem maior, bem mais expressiva do que foi o desenho inicial. Então, a partir disso, eu comecei o processo de pintura em si. Até chegar nesse resultado, eu fiz o seguinte processo. Primeiro eu criei a cena do fundo. Eu peguei uma imagem na internet e dei alguns ajustes de foco para que ela ficasse não muito nítida, mas também que passasse a ideia do personagem estar em algum lugar, para que ele não ficasse
em meio ao espaço branco ou preto do fundo. Então, tá aqui o fundo com alguns ajustes que eu fiz. Vocês podem ver que no próprio grupo do cenário tem uma série de camadas que eu saí colocando até chegar nesse resultado aqui. E em seguida foi trabalhar com o próprio personagem, né? O personagem eu fiz ele em duas etapas, onde essa é a primeira etapa, dividindo nesse grupo de camadas. Vocês podem ver que aí eu saí fazendo pele primeiramente, com vários efeitos de luz e sombra, com uma luz mais destacada, com os próprios efeitos do punho. Então, para cada camada é um elemento diferente na própria pintura. Como vocês podem ver, é bom trabalhar sempre com elementos em camadas diferentes, porque caso a gente decida fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de correção, a gente tem liberdade para não atrapalhar aquilo que foi feito na camada de baixo, vamos dizer assim. Outros elementos aqui sendo ocultados, em seguida mostrados. Tem também uma camada para a roupa do personagem, para o lenço e para as faixas. Tem uma do desenho da máscara e dos olhos. Nessa aqui eu coloquei apenas esse efeito do brilho do punho dele e das veias da mão. E em seguida sai colocando camadas de efeitos. Aqui uma espécie de contraluz, uma luz que é refletida do próprio ambiente onde ele está. Aqui alguns efeitos com a camada sobrepor, ou na versão em inglês do Photoshop a camada overlay. Meu inglês não é lá, é o inglês by Google, como eu costumo dizer. Podem ver que esse efeito de claro e escuro deixou a imagem com bastante profundidade. Pronto, tendo feito essa primeira etapa do personagem, eu criei um novo grupo onde já coloquei alguns ajustes de distorção no personagem. Já fiz algumas distorções no punho, no rosto, até deixar o resultado que eu queria. Podem ver que há algumas distorções que eu fiz na anatomia do personagem. Tendo feito isso, eu parti para aplicar os efeitos do ambiente e os efeitos de iluminação, colocando algumas camadas de efeito de fumaça, também alguns efeitos de partículas, as faíscas do punho, tudo isso sendo colocado em camadas diferentes, que é para a gente poder
tem uma liberdade para trabalhar. Pronto, então fiz essa série de agrupamentos. Para mim, isso tem funcionado, essa forma de organizar o trabalho tem funcionado bastante, e muito bom que o Photoshop oferece essa facilidade para a gente. Tem pessoas que costumam trabalhar com poucas camadas, outros que trabalham com muito mais camadas. Eu acho assim que cada um ele deve procurar aquilo que funciona melhor para si, até atingir aquele resultado que se deseja. Por mais importante que seja alcançar um resultado final satisfatório, essa importância também do método, de como a gente organiza o nosso trabalho, também é fundamental. E isso só tem a acrescentar positivamente ao nosso trabalho. E, consequentemente, ele vai trazer um resultado positivo ao final da criação de cada arte. Bom, pessoal, eu apenas queria mostrar um pouco de como é que eu divido esse processo, mostrar um pouco dessa divisão das camadas, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que eu organizo o trabalho que eu vou realizando. Começo por um esboço inicial do personagem. Se eu julgar necessário fazer algum tipo de ajuste, como vocês mesmos viram, eu redesenho tudo novamente. A arte é boa por isso, que a gente tem essa liberdade para recriar em cima daquilo que a gente criou antes. E daí vou aplicando cores base, vou aplicando. Primeiramente eu gosto de aplicar uma camada de luz mais fraca, um tom mais fraco, para dar aquela sensação de definição de onde vem a luz. E a partir daí eu vou aplicando novas tonalidades para ir definindo as luzes principais, as luzes invertidas. Isso também vai culminar no aparecimento das próprias sombras, nos próprios volumes de sombra. E quando eu julgo necessário, eu aplico tons mais escuros para reforçar aquelas sombras da figura. E a partir daí, tendo definido já essa etapa, eu vou para o detalhamento do desenho, da própria pintura, até a aplicação de texturas e a colocação de, entre aspas, efeitos especiais, até alcançar esse resultado final. O resultado dessa arte me deixou bem satisfeito, eu fiquei bem contente, e acredito que essa arte ela me disse bastante coisa sobre onde é que eu estou, artisticamente falando, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso evoluir. E o processo é esse, o processo é contínuo, a gente sempre tem que estar buscando esse tipo de evolução, seja com a prática e também com a criação das próprias imagens. Durante todo esse processo, vocês podem ter certeza que eu vou aprendendo bastante dentro do próprio processo, não apenas treinando, fazendo rabiscos, mas dentro da criação da própria arte, eu vou aprendendo bastante, e quando eu vou fazendo outras artes, eu já agrego aquilo que eu aprendi na arte anterior. Então eu acho isso muito proveitoso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi apenas uma conversa rápida, mostrando um pouco desse processo, fazendo vocês entenderem o que se passa dentro desse processo criativo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem nas redes sociais para estar nos ajudando e a gente está crescendo cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.